César de Oliveira Santos chamando. Acá estou, caro Márcio Roberto Cruz. Como estamos? Tudo bem, hein? Para mim, mais uma vez, esse reloginho desgraçado aqui, cara, me pregando uma peça. Mas, enfim, eu acho que vale o de cima. Não sei se... Vale, aqui está dizendo que está gravando e nós temos segundos de gravação. Então, Sempre tá deu jóia. certo, né, cara? A gente sempre se embanana no começo, mas beleza. Bom, tá tudo certo com o senhor? Tudo belezinha? Tudo em paz, e com o senhor? Esse frio, segunda-feira típica, né? Tudo bem também, cara. Vamos lá, né? Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 95. Já, cara. Mais 5 aí. Eu vou ter que bolar um tema muito legal para comemorar o 100º. Mas o tema de hoje é cosmoética ou utopia. Bom, também me baseei em um dos temas que você me enviou. Eu acho que era um que falava sobre justiça e eu fiquei pensando em várias coisas. Bom, foi aquele encadeamento de pensamentos, né? Sem parar, pensando comigo mesmo, né? O que a gente pode falar, o que a gente pode extrair a respeito de cada assunto, né? E isso me levou necessariamente a pensar a respeito dessa palavrinha cosmoética, porque é uma palavra que nos meios esotéricos, nos meios espiritualistas, nós já ouvimos bastante, né? Inclusive no próprio livro Semedores de Vida, isso é abordado na Missão Rama, né, de que haveria uma cosmoética, mas isso não é só uma questão restrita à Missão Rama, isso, no geral, pelo menos nesses meios, a gente ouve falar a respeito disso, né? E aí, cara, eu fiquei pensando, refletindo bastante a respeito, e eu comecei a entrar numa ciranda de negatividade. Assim, embora a gente tenha umas temáticas às vezes muito cabeludas, eu sempre, pelo menos, procuro ter um olhar assim mais otimista em relação às coisas, né? Procuro não ser muito pessimista, mas nesse eu não consegui, cara. Infelizmente, a não ser que você consiga me trazer uma luz a respeito disso, cara. Eu dou um jeito. Mas eu acabei ficando assim meio pessimista em relação a esse aspecto, porque por um lado, você tem esses meios esotéricos, esses meios espiritualistas nos dizendo que precisamos chegar lá nessa cosmoética. E por outro, você fica refletindo a respeito de coisas que nós já temos por aqui como um direcionamento, né, para algo que seria um pouco mais universal, entre aspas, e a gente não respeita em absoluto, né? Como, por exemplo, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi lá proclamada pelas Nações Unidas em 1938, se eu não me engano. 48. E então, isso é uma coisa assim, criada aqui, com os paradigmas daqui, por teoricamente seres praticamente idênticos, né? Que moram no mesmo planeta e que, apesar da diversidade cultural, que é imensa, né? Há um paradigma predominante, que é o paradigma materialista, que eu acho que ele acaba sendo comum, pelo menos boa parte das pessoas que moram aqui, e ainda assim a gente não se entende em relação a isso, a gente não se entende em relação a esse aspecto, e a gente desrespeita muito, né, essa ideia de ter um sistema de valores mais abrangente. Se a gente parar para pensar a respeito do que seria a cosmoética, né, de fato, nessa palavrinha, o conceito dela, que eu acho que seria importante a gente abordar, né, porque também é comum as pessoas falarem isso, mas não se perguntarem o que de fato seria isso, né? Então, a gente pode especular a respeito de haver aí fora uma cosmoética, ou seja, um sistema de valores, né, de crenças e de paradigmas, dentro dos quais esses seres de diferentes procedências transitariam entre esses diferentes nichos da realidade, digamos, ou essas fatias da realidade. E, pior ainda, né, além de transitar por esses diferentes nichos, eles transitariam com respeito, que eu acho que é a coisa mais paradoxal para nós, né, para a nossa espécie em geral, que seria, apesar dessas enormes diferenças, conseguir transitar por um ou outro nicho da realidade. Aqui eu vou falar nicho da realidade por quê? Porque eu não acredito que seja simplesmente uma questão do jeito como nós normalmente imaginamos, né, que é simplesmente seres de diferentes procedências e ainda dentro do paradigma materialista, ou seja, seres encarnados que estão aqui como nós, né, que vão morrer um dia, que vivem dentro de uma sociedade com mais ou menos aí um certo conjunto de regras que eles têm que ser respeitadas, etc. Eu vou mais além, eu acho que não dá para você simplesmente continuar a pensar numa cosmoética achando que eles vão se utilizar dos mesmos sistemas de valores e regras que nós utilizamos, porque inevitavelmente eles estarão participando de uma realidade com seres, por exemplo, que possuem sentidos diferentes dos nossos,
necessariamente diferente da nossa, vão estar enxergando a realidade de uma outra forma. Então, a gente não pode partir desse princípio, dessa premissa equivocada de que eles vão estar com os mesmos pensamentos ou vão estar partindo das mesmas premissas que nós partimos, né? Uhum. Então, acho que a coisa fica muito complexa, né, na medida que você vai explorando o assunto. E acho que dá para a gente viajar bastante na maionese até o final desse episódio aqui, em relação ao que seria essa cosmoética, e por que eu vejo isso, talvez, como uma utopia. Eu coloquei né, como uma pergunta no final, um ponto de interrogação, para não bater o martelo em relação a isso, mas eu começo esse episódio aqui com esse pensamento mais pessimista, né, pensando, se a gente não conseguiu conquistar nem o básico, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, imagina uma cosmoética que envolve muito mais coisas, né? Então, aí eu com esse pensamento pessimista, eu passo a bola para você, para que você consiga, de repente, levantar essa bola e marcar um gol, e aí a gente fica mais otimista até o final desse episódio. É com você. O lado poliana das coisas que existe. Não, acho que você tem razão. A tristeza, a decepção, o desapontamento vem quando a gente observa a prática, né? Não atual, mas a prática histórica do comportamento humano, né, em geral. E ele tende a decepcionar e é ruim. Mas vamos para a parte positiva, que eu acho que tem sim. Bom, para começar, a questão ética, né? Diferentes filósofos, diferentes braços da filosofia abraçaram esse termo, ética, moral, vieram desenvolvendo isso há séculos. Pergunta, qual delas é correta? Pergunta número 2. Qual delas é melhor ou pior? Resposta genuína, autêntica e possível e legítima. Todas. Depende de como a gente encarar. Não existe uma coisa que, muitas vezes, não se sobrepõe uma a outra, eles não são autoexcludentes, né? Alguns aspectos é interessante que todas as culturas, independentemente do tempo e do espaço, parece que compartilham. Exemplo, existe uma condenação histórica com relação ao incesto, antes da religião, né? Existe uma condenação histórica com relação ao assassinato despropositado, né? Então, parece que algum tipo de cerne lá dentro da gente, por pior que a gente seja, saíram das cavernas ou saíram do campo de concentração, está lá latente, né? Queria voltar um pouco ao que você falou, que é muito interessante. Faz parte de todos os grupos espiritualistas, esotéricos e de contato também, não só dos grupos, mas de contato, uma espécie de, olha, supostamente mensagens dos seres extraterrestres para nós aqui. Aqui em cima, dizendo em cima porque a gente faz referência, mas no círculo, no cosmos, não tem em cima, embaixo, nem direita e esquerda. Aqui fora o papo é outro, né? Vocês não conseguem enxergar. E dá essa ideia para a gente de que a gente não alcançaria, e vem a parte utópica da sua questão, que eu acho que é absolutamente legítima. Mas, olha que interessante que eu fiquei pensando. Eu também pensava exatamente como você. Mas eu fiquei pensando, olha o que vem acontecendo. Em primeiro lugar, o desenvolvimento, não intelectual, porque o intelectual é que tem nos mostrado que a gente está sempre um passo ou alguns passos atrás. A gente entende alguma coisa, a gente cria uma carta como a Declaração dos Direitos Humanos, mas não consegue segui-la à risca como planeta e sociedade, mas muitos de nós conseguimos. Mas o desenvolvimento não intelectual, mas o desenvolvimento espiritual tem mostrado que sim, uma elite consegue enxergar algumas coisas e consegue impor no bom sentido, impor à sociedade que vem depois os parâmetros para que ela venha tentar vir a seguir com o passar do tempo. A gente já falou sobre isso. A escravidão predominou e graçou durante milênios. Hoje, em todos os países do mundo, ela é condenada. Não quer dizer que ela não acontece, ela continua acontecendo, mas onde acontece é crime, né? Então, eu acho que primeiro se cria uma declaração universal, depois se procura segui-la e se procura convencer as pessoas de que é o melhor mecanismo. Sem contar que tem que ter um contexto histórico. De onde ela seguiu, depois da Segunda Guerra Mundial. A segunda atrocidade que aconteceu numa região majoritariamente dominada por pessoas brancas, cultas, decentes e, supostamente, o creme do creme, né? O topo do topo. E mesmo assim foram capazes de, um intervalo de 30 anos, se dizimar em 2 guerras mundiais, né?
Então, eles mesmos foram, puxa, chegar à conclusão, nós precisamos dar um mínimo de disciplina, ou pelo menos um norte aonde se chegar. Então, eu acho que é legítimo que primeiro a gente cria o norte e depois vai buscá-lo. A gente não vive antes. Esse é o primeiro ponto. Mas o que me dá mais razão, otimismo, sabe o que é? Quando a gente vê pessoas tendo experiências de pico, ou quando a gente vê pessoas subindo em níveis de consciência, elas compartilham, independente da língua, da cultura, do tempo e do espaço, valores que estão acima do conhecimento empírico, valores éticos que transcendem, e os quais eu acredito, é crença pura, eu acho que a gente compartilharia com toda e qualquer criatura fora daqui que estaria nesses níveis de consciência também. Mas, de novo, primeiro vai a teoria, a prática virá com o tempo, depois de muito sacrifício. Depois de muito sacrifício. Não, eu concordo. Nesse ponto de vista que você jogou na mesa agora aqui, faz sentido, né? Mas me parece que há realmente essa convergência a partir de uma certa transcendência dessas questões regionais, dessas questões meramente políticas, meramente temporais, há uma convergência em direção a um norte. Uhum. E esse norte, embora não seja muito claro para a maioria das pessoas, ele é convergente, acho que isso que é o mais importante, né? Então, parece que há esse caminho, esse fluxo natural, né, que sai da divergência e vai para a convergência, à medida que esse nível de consciência ele vai sendo expandido, né? Parece que é um lugar comum, né? Isso você encontra, né, em todas as filosofias perenes, você encontra textos, você encontra mestres falando a respeito dessa convergência da consciência em direção à unicidade, né? Por mais que isso seja também uma coisa abstrata demais, dependendo da pessoa que você pega para conversar. Legal. Por outro lado, Bora lá. as coisas como essas que vêm acontecendo, por exemplo, né, como a recente guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, né, recentemente, nos mostrando um lado sombra da humanidade como um todo, que ainda persiste, né, em acontecer mesmo com os avanços que você mencionou, ainda temos isso, né, para lidar com, né? Então, não sei, cara. Por um lado, eu entendo o que você está querendo dizer, e eu acho que talvez, cara, talvez seja, né, uma especulação aqui, esse renascimento, né, com as pesquisas das substâncias enteógenas, venha a trazer esse lugar comum, né, que de outra forma seria, acho que, um pouco mais difícil e mais árduo mesmo de ser conquistado, que seriam esses estados alterados de consciência, de uma forma muito imediata para uma grande massa de pessoas, né? E acho que é uma questão sine qua non, já, né, temos visto muitos documentários, muitas pessoas falando a respeito de que não é preciso grandes sessões, né, ou um tempo muito grande de uso dessas substâncias para as pessoas terem grandes fichas, né, não é uma ou duas fichas, não, grandes, bastante, e fichas gigantes caindo em relação ao que é a realidade, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso papel, etc., né? Então, talvez, finalmente, a gente acabe conquistando talvez um ticket, uma passagem para uma condição onde talvez essa cosmoética esteja mais próxima do que estava antes, né? Aí eu já não sei, aí você me pegou, eu já vejo ainda que é distante, mas olha que interessante. Isso é um dos pilares da teoria integral. Mesmo as pessoas que têm experiências de pico, ou que têm umas experiências que conseguem enxergar, vivenciar essa coisa, como é um flash e ela voltará, ela não ficará naquele estado permanente, ela voltará e interpretará aquilo de acordo com o estágio de consciência dela. Se a gente lembrar que 60% da população do planeta ainda está no egocêntrico e no etnocêntrico, é esperado que a gente tenha essas tragédias. E é esperado que ela vá ter esses flashes assim, mas logo em seguida ela vai cair na armadilha do dia a dia. A gente cai na armadilha do dia a dia toda hora. É muito interessante. E vou além. Vou deixar mais sombrio a tua visão sombria. Você usa já várias vezes a guerra da Ucrânia como um exemplo de como é ruim, como o nosso lado negro da humanidade. Eu vou pior. Eu pego estatísticas fresquinhas. A cada 6 dias, uma escola norte-americana é invadida e tem um ataque. 6 dias. É que nem todas ganham mídia, mas 6 dias. A cada 5 minutos, uma criança é estuprada no Brasil. São 50 mil assassinatos por ano. 50 mil mortes por arma de fogo é guerra civil. Então, é pior
O lado sombrio é pior do que a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é uma das 38 que estão acontecendo no mundo hoje. Não só se fala naquela porque é uma guerra entre brancos na Europa que interfere com o mundo. O que está acontecendo na África, no sudeste da Ásia, ninguém comenta. Então, é pior, é mais sombrio. Mas eu acho que está de acordo com os 60% das pessoas que estão nesse estágio. Aquelas que superaram, os 40%, o pessoal da teoria integral, eu acho que eu já falei, eles dão nomes, e dão cores e nomes. Então, eles dizem, o vermelho é o egocêntrico, o amber, o azul, é o etnocêntrico, o laranja é o mundicêntrico que valoriza o materialismo, valoriza o capitalismo, valoriza a pluralidade, mas a hierarquia também. Veio junto com o iluminismo e está presente há 300 anos da humanidade. 300 anos só. Antes era só tribal. Antes de 300 anos era tribo, era feudo. A gente esquece que isso é pouquíssimo tempo. E o verde, segundo eles, vem desde a década de 60, nós estamos falando de 50 anos, olha, todos têm razão, vamos abrir espaço para todo mundo, a ideia mundicêntrica. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo para se adaptar. Então, vai demorar para decantar, para infiltrar. Demora um pouquinho. Mas é bom que já existam as leis, que existam as normas que norteiem. E algumas sociedades mostram que tem flashes. A Holanda é um país perfeito, a Noruega, a Finlândia? Não existe país perfeito. Mas ali, prisões são fechadas por falta de pessoas. Não tem presos suficientes. Faz o que com a prisão? Fecha a prisão. Não existe crime de assassinato há X anos. Então, existem algumas sociedades que são modelares, conseguiram de alguma maneira. E eu sempre brinco com isso. Nós estamos falando de ex-vikings. Aqueles eram bárbaros, como você usou semana passada. Eram dos piores que tinham. E foram capazes de criar mecanismos, mesmo com ondas migratórias que estão acontecendo até hoje. Eles conseguem adaptar. Não é exemplo, é só uma ideia para ver. Butão, o país mais feliz do mundo. Mas é muito miserável. Mas não tem mínimo assassinato, mínimo violência contra a mulher. Existem algumas sociedades que dão esse lampejo da esperança. Mas, de novo, eu acho que primeiro a gente cria estrutura, olha, o nosso norte deveria ser esse, e aí vamos buscar aos poucos. Mas demora mesmo. De novo, com 60% da população lá embaixo, é esperado que seja assim demorado. Mas, nós já discutimos aqui, se a ideia do 100º macaco, ou se a ideia de que uma massa crítica alcançada, a gente consiga dar esse empuxo de baixo para cima, isso é razão mais do que suficiente para a gente, eu, você e todo mundo está ouvindo isso daqui, batalhar para que a gente consiga chegar lá. Não chegaremos todos juntos. Com certeza não. A minha preocupação, e aí é um questionamento que talvez nem tenha resposta, mas acho que é válido colocar aqui também, que se a gente for utilizar aquela máxima também espiritualista, né, de que o ser humano aprende ou pela dor ou pelo amor, talvez não haja tempo para a gente aprender pelo amor e talvez, né, a dor chegue mais rápido, né, ao ponto de não haver tempo hábil para a gente conseguir alcançar essa escala que precisamos, né? E aí desgraças tenham que ocorrer aí no meio do caminho para ver se a gente chega lá, né, cara? Essa é a grande dúvida que eu tenho. Não, bem colocado, essa é uma das poucas certezas que eu tenho, será pela dor. Tá, então não estou tão negativista. Não, diria mais, está sendo pela dor. Agora, que interessante, os flashes de amor e identificação do amor pululam. Jesus, mais do que qualquer coisa, depois de todo os arcabouços que foram colocados por cima de religiosos, a mensagem básica era amor. A mensagem búdica, a mensagem das filosofias perenes, basicamente é do respeito do amor, é da unidade. Madre Teresa, não faltam exemplos aí, inclusive líderes políticos, Mandela e outras pessoas, longe da perfeição, longe de serem pessoas infalíveis, longe, mas humano, falhando como humano, mas buscando, pedindo perdão quando erra e tal. Exemplos existem, mas o que esperar quando a maioria das pessoas ainda está preocupada em se vai sobreviver amanhã, se ainda é um bicho, se está lá, eu e a minha turma primeiro, antes de qualquer coisa, uma incapacidade violenta de diálogo, de enxergar o outro como um companheiro, de enxergar o outro não como uma ameaça. É esperado que seja assim. Vamos sofrer muito ainda.
Pelo que eu estudei, até coloquei para você aquele livro do cara que teve as 73 experiências com LSD, que ele teve experiências em que ele transcendeu espaço e tempo, ele chegou a conversar com a consciência cósmica, seja lá o que for, ou intermediários, e dizia, a Terra transcenderá sim, não tenha dúvida, mas tem muita coisa para passar, e vocês não chegaram no fundo do poço ainda. Infelizmente, assim. E você colocou uma coisa muito legal que a gente pode um dia falar. Você colocou a expressão se dará tempo. Isso é muito legal. Dará tempo para quê? Isso aqui é legal. Para a gente não sucumbir como planeta, para a gente estar vivo para ver o que vai acontecer. Puxa. Eu me referia a essa da condição humana sobreviver a si mesma, né? Não a minha, não estou falando da minha geração. Que é o que eu dizia, né? Lembra que eu falava? Eu acho que a gente vai conseguir, mas vai ser com muita dor, vai ser com muita. Aliás, eu acho até oportuno também a gente colocar na mesa um outro aspecto que você trouxe em um dos episódios muito tempo lá atrás, que é a respeito de um livro, se não me engano, que você leu, eu não vou lembrar o nome dele, mas você vai saber quem sobre aquelas experiências dos astronautas, né, que quando eles vão para o espaço, eles retornam necessariamente diferentes por terem justamente essa experiência de observar a Terra como um todo, né, sem divisão, sem ter nenhuma visão ali de fronteiras geopolíticas, nem nada disso. E eu acho também muito em relação a essa ideia ou percepção de fragilidade, né, dessa grande bola azul no meio da escuridão. Então, eu acho que isso contaria muito também em relação a essa ideia de uma cosmoética vendo a coisa de uma forma mais ampla. Isso ainda dentro do mesmo paradigma. Estamos falando aqui dentro da mesma fatia da realidade, que é o paradigma materialista. Eu acho que já seria um grande ganho se uma boa parte da humanidade tivesse esse tipo de experiência, né? Legal. Olha que interessante. Esse fim de semana eu passei um texto que acho que para a nossa turma lá com a Rita, da Raquel e do Romero, sobre as gerações. Não sei se chegou a ver geração Alfa, geração Y, geração Z e tal. Olha que loucura. Já existe uma turma que nasceu em 2010, que é chamada de geração Alfa. Começou-se um outro alfabeto. 2010. Qual a diferença entre esse pessoal, de 2010 até agora? Esse pessoal já nasceu em meio às redes sociais. Diferente da geração Z, que nasceu com a internet, que é diferente de nós. A internet é uma coisa, boa, legal, eu tenho acesso a uma série de coisas. As redes sociais não existiam de 95 para cá. Imagina uma turma que já nasceu com rede social, que é o que pauta o mundo hoje. Para eles é inconcebível outra coisa. Olha como as coisas são curtas. O livro que eu falei é o efeito overview, The Overview Effect, do Chris White, que ele coletou os astronautas, e olha só, todo mundo, se eu pedir para as pessoas aqui, fecha o olho, imagina a Terra, olha a vista de fora, todo mundo vai ter visto esse imagem. Esta foto, a primeira foto que todo mundo vê com a Terra bonitinha azul, é apenas de 1968. É outro dia, em escala cósmica humana é outro dia, cara. Então, foi ontem. É impressionante. Então, a gente dá por garantido, como a gente costuma dizer aqui, né, que muitas coisas estão consolidadas. Não estão. Então, a gente está ainda assimilando coisas, né? Sem falar que ainda tem muita gente, né, achando que a Terra é plana, que o homem não foi à Lua, então, né? E aquilo que eu costumo falar sempre, e a gente tem que colocar todo mundo no mesmo trem, ainda que em vagões diferentes, porque o trem vai passar só, a locomotiva é a única para todos nós, e não podemos deixar nenhum vagão para trás. Essa é a loucura. Então, é tudo junto. É o efeito overview, mais as discussões humanitárias, mais o exercício da empatia, mais tudo isso junto, né? As comunicações simultâneas, a gente poder ver uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Antigamente era muito mais difícil. É tudo isso contando, né? Junto, interagindo mais. Puxa, é tudo ao mesmo tempo, mas para algumas pessoas vai demorar. De novo, para quem está preocupado em comer amanhã, se não sabe se vai dormir hoje, vai acordar amanhã, é muito difícil ele ter ele saltar, ele sair do chakra básico e pensar nos outros, vai ser muito complicado. É esperado que seja assim. Eu acho que agora também seria oportuno a gente também mencionar em relação a isso que você está dizendo, que a discussão até agora está nesse nível dentro do paradigma materialista, né? Então, assim, já está errado nessa fatia da realidade, ou sim, já está pelo menos bastante crítico nessa fatia da realidade.
Agora, uma coisa também que a gente tem dificuldade em fazer, que é de pensar ou de sair para fora da caixinha, né, e tentar imaginar como é que seria uma cosmoética em termos de valores, onde há necessariamente consciências diferentes, né? A gente não pode pensar nisso com o mesmo tipo de consciência, com o mesmo tipo de paradigma que nós possuímos, porque é querer encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. Então, acho que esse é o primeiro grande salto, e essa dificuldade ela é bastante visível, por exemplo, nos filmes típicos de Hollywood, né, abordando a questão extraterrestre, né, ou a gente no futuro, nós mesmos seres humanos no futuro longínquo, né, já navegando pelo espaço, explorando o espaço sideral, sendo os mesmos tipos de idiota, né, com a mesmo tipo de pensamento, né, ou seja, eternizando um pensamento que a gente tende a achar que sempre foi assim, mas a humanidade, obviamente, mudou ao longo do tempo, né? É impossível você imaginar, você olha para trás e fala assim, nossa, como é que o pessoal da Idade Média poderia ter um pensamento tão tacanho? Mas tinha, e era predominante, e dominava o mundo, né? Então, é fácil você olhar para trás, né? E também temos essa presunção de achar que nossos antepassados sempre foram idiotas, ou menos avançados, ou mais burros do que nós, né? Nos esquecemos que houve civilizações aí muito mais avançadas, não em termos de tecnologia, obviamente, mas talvez em termos psicológicos, sei lá, Grécia Antiga, né, a época que as pessoas se conversavam e debatiam em praça pública, né? Veja se isso não é um avanço maior em relação ao que nós observamos hoje em dia, que a praça pública atual virou o quê? As mídias sociais que você está falando, né? Onde justamente é um pé de guerra, né? Essas pessoas brigando, se digladiando, sem respeitar umas às outras. Então, o que eu jogo para que a gente tenha a oportunidade de conversar agora é essa concepção de necessariamente seres com níveis de consciência muito mais amplos, né? Não só por questões sensoriais, né, como mencionei para você, de repente seres biologicamente diferentes de nós, né, com outros sentidos, né, não necessariamente muito diferentes do nosso, mas que sejam sentidos um pouco mais aguçados, isso já dá uma percepção da realidade para eles, necessariamente diferente da nossa. Ainda que sejam os mesmos sentidos, sei lá, visão, tato, olfato, paladar, deu um pouco mais de potência para esses sentidos, já estão mais avançados do que nós. Mas também em relação ao avanço paradigmático, entendeu? Ou seja, como eles pensam, como é que eles raciocinam, levando em conta outras formas de lógica, outras formas de se pensar, que a gente também tende, né, a agarrar isso, né, como, né, não largar o osso de achar que o pensamento atual é o mais preciso, é o mais adequado, é o mais próximo da verdade, sendo que, né, sabemos que isso é uma grande falácia, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Eu acho que você vai concordar comigo. O paradigma materialista dirá, olha, é causa e consequência simples e pura, não há nenhuma racionalidade por trás disso, não há sentimento, não há amor, não há nada. Se formos para o buraco e tchau, não há nada a conceber. Nós, que não acreditamos nisso, e mais, temos forte indicação de que existe uma consciência por trás de tudo isso, que se desmembrou, e através da experiência de toda essa diversidade que não é à toa, e deve ter uma boa razão para que ela seja diferente e interaja, dá sentido a isso, abre o leque e a gente, como não entende ainda, a gente especula. Então, contatos insólitos é para especular. Vamos lá. Semana passada eu passei umas fotos de um livro do Benítez, que não é recente, tem um tempinho, sobre a investigação que ele fez sobre o espiritismo, espíritas. Qual era o título do livro? Eu Estou Bem. Dos milhares de casos que ele pesquisou e dos 90 que ele colocou no livro, 90 pessoas, 100% disse, olha, depois das coisas que eu passei, a mensagem que eu tenho daqui é, eu estou bem. Significa que depois que desencarnou estava tudo bem, entrou no tubo de luz? Não. Há relatos de que passaram por hospitais, passaram por curas, depuração, limpeza. Parece, lembra do André Luiz? Lembra dos umbrais? Parece que existe uma parte de purificação, mas depois disso, parece que, opa, eu entendi. Tudo indica que existe um entendimento espiritual comum que transcende a parte cognitiva, vai além, e que seja suficiente para eles disserem, esquece de mim, toca a tua vida, eu estou bem. Essa é uma mensagem interessante. Sim. Segundo, pelos contatos, com relação ao que os extraterrestres falam, não só da parte do grupo Rama do planeta Apo, mas de outros também que eu peguei, Astar Shenan, Angélica Collier na década de 60 e tal, vários relatos disseram, nós também tivemos uma infância irresponsável. Nós também lutamos,
guerreamos, em alguns casos destruímos planetas, destruímos civilizações e matamos uns aos outros, até chegarmos à maturidade tecnológica barra social barra espiritual para entender o mundo de outra maneira e nos transformarmos em semeadores de vida. Então, parece que existe um caminhar aí que nós estamos indo. E para melhorar ou piorar, eu vou esquecer o nome dele agora, depois eu lembro, a gente passa aqui. Tem um cara que faz análise de desastres da civilização, estuda a história da humanidade, e ele pegou, e segundo ele, de 150 mil anos para cá. 150 mil anos para cá, não é ontem na idade da humanidade, mas é como se fosse há uma semana, vai? Parece que houve 16 grandes cataclismas do nível de 100 bombas atômicas. Suficiente para destruir as humanidades que havia aqui, não só elas, como quaisquer registros que elas pudessem deixar. Então, parece que é possível que tenha existido várias civilizações do nosso nível e tenham feito aquilo que a gente teme que a gente possa vir a fazer, se destruir até o ponto de não deixar registro. Quanto mais a gente escava, mais a gente descobre as civilizações que tinham incríveis tecnologias e avanços. Atlântida não é só um mito, Lemúria não é só um mito, existe uma série de outras coisas que a gente vai resgatando. A gente está indo para esse buraco. Com a consciência das outras anteriores e com a possibilidade de poder ter acesso a alguma não digo salvação, eu queria evitar essa palavra, mas algum tipo de outro contato que transcenda a lei. Olha que loucura que está acontecendo nesse planeta agora. Um número grande de pessoas tem consciência de que o materialismo está furado, que existe uma consciência cósmica, e outra, interage com ela. Não só tem sensações de pico, mas visita com frequência. Não caiu mais na armadilha da separatividade. Tem perfeita consciência de que todos nós, eu olho para você, você olha para mim, nós somos, em essência, a mesma coisa. As pessoas sabem disso. E elas vivem em função disso. Caem de vez em quando? Caem. Dão uma patada numa pedra no meio do caminho e falam um palavrão? Sim, mas o problema não é esse. Ser iluminado não é ser um transcendente e superar tudo. Ser iluminado é saber comportar-se de acordo com cada circunstância, respeitando tudo. Isso existe hoje. E, ao mesmo tempo, existe crianças sendo estupradas a cada 5 minutos no Brasil, 50 mil assassinatos. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E mais, outras almas entrando e saindo daqui o tempo todo. Outras observando, e aí, o que tem para mim? Outras observando, puxa, mas eu sou corresponsável por isso aqui, como é que eu vou atuar? E a diretiva número 1, lembra de Star Trek? Puxa, a interferência. Mas no momento que eu faço a comunicação com o Márcio Cruz, eu estou interferindo, mas espera aí, tem um âmbito aqui. Tudo isso está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Agora. Agora. A gente separa as coisas que a gente não tem acesso. A gente está se afogando em plástico, mas tem várias startups no mundo hoje trabalhando em como dissolver esse plástico, como fazer isso economicamente viável. Está acontecendo agora. É impressionante. Muito legal. Mas é bom a gente fazer também um resgate de velhos episódios aqui de Contatos Insólitos, me lembrando também da questão que você mencionou agora há pouco sobre o 100º macaco, né, cara? Que, né, há ainda alguma esperança no sentido de haver uma possibilidade em massa, como, né? Porque, né, na época que nós criamos aquele episódio do 100º macaco, se não me engano, acho que era o terceiro ou quarto, estava muito no começo ainda, a gente não tinha esse desenvolvimento ao longo dos episódios em relação à consciência como fundamento de tudo, né, cara? Então, eu acho que hoje há muito mais subsídios para eu acreditar realmente que essa teoria do 100º macaco, ela é de fato consistente, justamente porque se a gente considerar que o universo é mental, a mente se encontra na base de absolutamente tudo, há uma permeabilidade, né, capaz de influenciar o todo, né? E assim como é em cima e embaixo, a gente consegue causar uma influência, ainda que seja mental, ainda que seja no nível consciencial e não muito prático, né, do ponto de vista que aí muita gente reclama, mas o mundo espiritualista é bonito, mas ele é pouco eficaz porque ele não é muito ativo, ele não é muito politicamente ativista, digamos assim, né, de colocar a mão na massa e fazer algo de concreto, fica mais no campo da espiritualidade, né, no campo da meditação ali. Mas, cara, como acho que você mencionou, inclusive no episódio anterior,
esse tipo de alegação, né, de que eu vou agora, sei lá, mandar energia para o mundo, né, que a gente achava uma balela antigamente, cara, tem a sua razão de ser agora por esse novo paradigma, né, da consciência estar por trás de tudo, né, de nós sermos criaturas dissociadas dessa grande mente universal, essas coisas passam a fazer sentido, e aí, então, talvez, tentando, né, sair um pouco daquele meu lado negativo que eu estava no começo, talvez realmente a ideia do centésimo macaco caiu com uma luva, no sentido de que, de repente, outras desgraças ocorrerão, mas não precisa a humanidade se dissolver, né, no esquecimento, né, que pode ser que haja algum movimento onde se encontre, passe um limite em relação a esse ponto de equilíbrio, a gente consegue virar a mesa e a humanidade passa a fazer parte de não vai ser de uma vez, como você falou, né, não vai ser tudo de uma vez, mas que pelo menos grande parte dessa locomotiva já se encontre num outro patamar da realidade. Né? Muito bem colocado. Esse já é daqueles bons, que vale a pena depois rever e eu colocar. Você estava falando, me veio uma ideia agora do grande Isaac Newton, do princípio da inércia. Existe uma força inercial que está vindo, não dá para parar uma onda tsunâmica que vem aí de materialista, voluptuosa, violenta, agressiva. Você não para de uma maneira, de uma hora para outra, não é assim. Segundo, a ideia do centésimo macaco, que é a ideia da massa crítica, quando você fala da parte espiritual, que a maioria de nós via como uma coisa muito... Eu usava o gás freon, né? Não vai acontecer nada. Né? Não, mas a partir do momento que eu transformo isso em um gesto de generosidade, um gesto de amor, eu trago para o karma aqui, eu trago para a realidade aqui. Isso acontece o tempo inteiro, no mundo inteiro, toda hora. Está acontecendo todo momento, todo momento. E olha que coisa interessante. Mesmo a gente... Olha como a gente se conhece, o ser humano, às vezes inconscientemente. Por sabermos que somos esse bicho estranho, a gente cria a tal da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazem os países das Nações Unidas assinarem, todos se comprometerem com aquilo, sabedores de que falharemos. Todos nós falharemos, todos os países falharemos, mas temos um norte e vamos criar mecanismos para cobrar uns dos outros que isso seja, até que esteja internalizado. Porque é que nem a lei do trânsito. Hoje, vamos perguntar para um motorista médio do brasileiro, está internalizado o uso do cinto de segurança. Muitas pessoas é automático, já vai trazer, mesmo ela não gostando. Agora, no começo, tá me impondo isso, me incomoda a multa, me incomoda a minha liberdade de expressão, se eu quiser ir para a padaria sem usar. E hoje é assim que às vezes a gente anda. A gente tem que forçar a barra, de novo, que eu chamo da boa elite. A boa elite força a barra de cima para baixo, até que todo mundo entenda os benefícios que isso traz. Então, a gente precisa criar mecanismos como a Declaração Universal, como o repúdio ao estupro, como o repúdio ao assassinato, como o repúdio a uma série de coisas, para poder... É assim que se vive decentemente. É assim, somos iguais, sim. Mas eu estava lendo hoje uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Parece que está fazendo aniversário a lei de cotas raciais aqui no Brasil, né? E eu era uma das muitas pessoas que era contra. Eu achava que não, que absurdo, isso começa a mostrar que já existe uma diferença desde o começo. E há muitos anos eu sou absolutamente a favor, porque eu acho que algumas correções têm que ser feitas de cima para baixo, sim, porque não vai ser feita assim, vamos todos nos amar. Não, nós temos uma dívida de 388 anos com uma parcela significativa da população desse país. Né? Não estou dizendo que eu estou certo e que as pessoas estão erradas, estou dizendo que eu mudei e faz parte do jogo. Algumas coisas têm que ser impostas pela elite de cima para baixo, sim, até que todo mundo consiga crescer. Então, há vislumbres lá na frente, níveis de consciência saltando, sim, mas como está vindo essa onda dos 60% agressiva, etnocêntrica, egocêntrica, ela não vai ser freada de uma hora para outra. Ela vai ter que ir perdendo força. E nessa perder força, ela vai causar muito desastre. Até ela virar uma marola, lá na frente ela vai causar muito desastre. Mas ela está perdendo força. Quero crer, né? Vamos torcer. Eu concordo contigo. Eu acho que tem essa questão da inércia. Você foi muito feliz em fazer essa metáfora, essa analogia, né, cara? Eu acho que realmente não soaria muito natural a gente conseguir parar essa força, né? Esse grande cargueiro, né, vindo em nossa direção. Parar isso de uma vez, né? Há de se convir que seria uma coisa muito... Aí sim seria utópica, né? Achar que isso de uma vez seria quebrado.
Mas, por outro lado, acho que é importante também a gente mencionar que, além disso, além desse aspecto, tem um outro também que precisaria ser corrigido, e esse é um problema, eu acho que mais difícil, que é a questão da força do paradigma materialista em relação a provocar a literalidade da interpretação da realidade, e isso necessariamente incidir sobre os extremistas religiosos. Por quê? Interpretam os textos sagrados, ou, né, assim, considerados como sagrados por essas pessoas, na concepção deles, obviamente, não estou falando que é a minha, de que o que eles estão lendo, ou o que eles têm em mãos, é algo literal, não é algo metafórico ou simbólico apontando para uma direção, da mesma forma que essa cosmoética também, para nós, né, nós vivemos aqui, também aponta para uma direção que nós ainda não nos encontramos lá, né? Então, cara, esse eu acho que é outro problemaço, porque ajuda a criar esses nichos, ajuda a criar essas barricadas separadas umas das outras, né? Não, sou eu e minha turma aqui, porque eu estou interpretando o Alcorão dessa forma, eu estou interpretando a Bíblia dessa forma, somos incompatíveis. Não reconheço, né, que há uma universalidade que ela está subjacente a todos nós, né? Eu sou muito diferente de você. Então, esse é outro problema que a gente vai ter que lidar com ele em relação a, peraí, o que vocês estão lendo, o que vocês têm em mãos, não é algo literal, não é para ser interpretado literalmente, isso é uma metáfora, né, que nos aponta uma direção, e daí vem o valor do simbolismo, o valor da metáfora que eu também estou preparando no episódio, já tenho uns textinhos da mão para falar sobre isso, mas já adiantando um pouco aqui. Mas eu acho que para o alcance dessa cosmoética, ou até antes disso, para o alcance da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de forma mais amplificada, a gente vai ter que falar sim a respeito desses aspectos extremistas que precisam serem dissolvidos em prol de uma religiosidade muito mais abraçadora, muito mais permeável, muito mais que saiba conviver muito mais umas com as outras, né, cara, e sair desse extremismo onde quer que eles se encontrem. Não, perfeito. Outro trecho daqueles impecáveis. E olha só, eu acho que eu já falei isso uma vez, que eu acredito. Quando o iluminismo vem, e o pessoal da teoria integral chama dos laranjas, né? Quando a laranja vem e fala, olha, existe uma outra maneira de ver o mundo que não é como a gente viu nos últimos 10 mil anos, que Deus fez tudo e a gente ou é pecador ou não é pecador, ou vai para o céu, o inferno e purgatório. Não, existe uma maneira racional de ver, a ciência vai prevalecer. E o pêndulo que estava aqui foi para o outro extremo e ficou muito radical. Os dois pecam pelo fundamentalismo, os dois. Então, a gente nem precisa de um intermediário para falar diretamente com Deus. Teoricamente, não precisaríamos dos intermediários da religião. As religiões, as autênticas, foram criadas a partir de pessoas que tiveram experiências extraordinárias e quiseram compartilhar com as outras. E a deturpação que aconteceu depois para comandar o gado é que transformou o que elas se transformaram hoje. Por outro lado, a ciência, ela começou a enxergar a realidade de uma maneira que não se via antes. Então, não era porque o raio caiu porque Deus quis. Não, tem uma explicação atmosférica para o raio acontecer. Olha, com um conhecimento básico de eletricidade, dá explicar o raio, o trovão, o choque, etc. Ótimo. Qual o problema deles? Puxa, tudo é isso aqui. Eu vou explicar tudo por isso. Não dá. Então, o pândalo está voltando. Nunca se falou tanto em espiritualidade, mindfulness, meditação. O Ocidente nunca esteve tão próximo daqui, nunca esteve tão misturado. Então, estamos nesse movimento muito interessante, mas não é fácil. Mas você colocou muito bem, o grande desafio é o fundamentalismo. De novo, a nossa turma, 60% das pessoas que está ali, egocêntrico, etnocêntrico, enxergam o mundo de maneira mítica, não tem diálogo com eles. E olha só, expande isso. Debate político ontem que eu não assisti, mas eu li. Eu tenho certeza que aconteceu. As pessoas se comportaram como torcedores em arena romana. O meu candidato é perfeito. Ele saiu muito bem. Ele não mentiu, ele só falou a verdade, ele desmascarou o seu. É assim que a gente se comporta. Assim, na política, no futebol, na religião, na conversa de bar. A minha banda é melhor que a sua, cara. Nós somos assim. Nós somos... É o fundamentalismo, o meu é melhor. Por quê? Isso é uma coisa que também você gostaria muito, como terapeuta que você se tornou, como a gente se identifica com coisas, como a gente perde o eu, o self,
e coloca ele em nichos, desmembra ele e perde a nossa identidade, e coloca ele em tribos, em coisas que estão longe da gente. E quando aquilo é afetado, a gente se sente afetado. Não teria nada a ver com a gente. Em que muda o seu salário quando o Corinthians perde? Nada. Nada. Mas a gente briga, cara, a gente muda o humor. O mercado financeiro tomba. É impressionante como a gente se deixa levar por esse tipo de coisa. Mas aí você tocou em uma série de outras questões que, cara, abrangeu absurdamente, que tem tanta coisa aí, principalmente essa questão da identificação, né, com uma série de coisas, e principalmente a nossa identificação com ideias, né, mas voltando um pouquinho, cara, eu acho que isso também dá, de repente, dá até um outro episódio, né, uma ideia de um outro episódio, que é a questão do fundamentalismo, né, porque essa palavrinha fundamentalista ou fundamentalismo nos passa a ideia de que são pessoas apegadas às raízes de algo, né? Mas, cara, se essa raiz é literal, então eles não são fundamentalistas propriamente ditos, né? Porque no fundamento da coisa, a coisa tem que ficar realmente ali no mito que aponta, ou no símbolo que aponta para uma direção onde as palavras não dão conta de traduzir, né? E você jamais poderia interpretar aqueles textos como algo literal. Então, é muito estranho, né? Que parece ser uma palavra que não bate com o significado dela mesma, né? Ela se contradiz, né, a palavra fundamentalista. Porque a minha ideia que me passa sendo a mente o fundamento de tudo, a grande consciência cósmica como fundamento de tudo aquilo que existe, eles jamais poderiam ser radicais do jeito que são, né? Então, eu acho uma palavra estranha, um jeito estranho de a gente dar um nome para um fenômeno legítimo, real, que existe de fato, mas que me parece ser contraditória, é uma palavra que está fora de contexto, né? E olha como você colocou uma coisa muito bem aí, que é outra armadilha. A mente como substrato, mas a mente você coloca como mente como sinônimo de consciência cósmica. Mas a mente também quando ela está desvirtuada, e normalmente ela é a grande criadora do cativeiro. Sim. E as pessoas também brigam cognitivamente. A minha ideia é melhor que a sua. A minha ideia é a correta. Exato. Ela é arquitetada. Não importa, as minhas equações estão aqui, ó, elas provam. Não importa que não tenha substrato material, elas provam aqui. E a ideia do fundamentalismo, putz, você me colocou, essa ideia da raiz é genial. Porque olha só na parte da religião, Abraão é o mesmo das 3 grandes religiões, é o mesmo Abraão. Mas depois dos mandamentos, elas foram, o cristianismo por um lado, o judaísmo por outro, e o islamismo por outro. E olha que interessante, qualquer raiz parte do quê? A partir dela, o corpo que vem vai ser diferente. Uma sequoia será... Existe a sequoia, são uma família de árvores, mas nenhuma é igual, porque os ramos lá em cima vão ser diferentes. É parte da natureza cósmica essa diferenciação, é parte. Claro, eu não vou confundir nunca uma sequoia com uma samambaia. Elas serão diferentes por natureza, mas ela em si, todas as sequoias vão ser diferentes. A raiz pode ser igual, o solo pode ser parecido, mas quando elas começam a crescer, vão embora. Fundamentalismo, que é muito associado à religião, está em todo lugar. Fundamentalismo político não nos deixa conversar sobre política com P maiúsculo. A melhor maneira de resolver conflitos sem apelar para violência. Não nos deixa conversar sobre futebol. É impossível ir em estádio de futebol com 2 times rivais em São Paulo. É proibido, porque as pessoas se matam ali. As pessoas perderam. O prazer do jogo ficou em terceiro plano. É impressionante. O fundamentalismo não nos permite conversar sobre nada. Nada. Redes sociais. O mundo ideal. Ninguém mostra a sua realidade. Quando mostra, para pedir carinho. Ela está desesperadamente brigando. Me digam que eu sou legal, pelo amor de Deus. Me mostrem que eu não estou sozinho, pelo amor de Deus. Né? É um grito de socorro. A gente nem percebe isso. Exatamente. Ixi, cara, tantas coisas. Fica até complicado. Mas voltando à cosmoética, eu acho que a cosmoética, pegando o gancho aí, no fundo a gente tem essa ideia, existe uma ética. Lembra daquela ideia dos vários provérbios? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mesmo quando a gente é criança, tem aquela sensação, dita ou não dita, isso aqui parece que não é certo, não é correto. Né? Tem um substrato ali. E a parte cultural vem e nos ajuda a entrar.
como ela é feita disfuncionalmente, porque a cultura tem todos esses vieses que a gente já comentou aqui, a gente acaba crescendo disfuncionais como todos nós. Inclusive, um parênteses aqui, eu te mandei um texto lá, esse fim de semana, sobre as disfunções de personalidade do psicólogo, que é muito bacana, né? Sim. Sabe quando ele costuma colocar as pessoas? É um outro termo que eu usei, mas ele usa legal. Ele fala assim, ó, todos nós somos loucos normais. Todos somos loucos, né? Todos normais. Os loucos são os loucos extraordinários. Eles foram um pouco além. Os loucos normais conseguem conversar, conseguem conviver em sociedade, criam prisões, aquilo. Os extras é que são o que a gente chama de loucos, mas todos somos loucos, né? O termo que eu usava é que todos nós somos paranoicos em diferentes níveis, né? Que é por aí. Ninguém escapa, é inescapável a gente crescer e escapar de traumas, de problemas, de coisas que não foram resolvidas. Com a idade, com a maturidade, a gente consegue levar a maioria de nós de uma maneira, as relações, de uma maneira que a gente possa conseguir conviver, criar espaços para conseguir conviver. Quando não conseguimos, separamos em prisões, separamos em manicômios, fazemos alguma coisa. Mas olha que loucura isso. Todos nós temos que criar um mecanismo para conviver no micro e no macro. E uma ética permeia isso, uma ética rasa permeia isso, mas ela cresce. Em sociedades um pouquinho mais resolvidas, ela cresce. E a gente tem vislumbres de como ela poderia ser. Você tocou numa palavra que é fundamental na nossa discussão aqui, que é o convívio. Porque só é possível esse convívio com o quê? Com uma outra palavrinha mágica, que é respeito, né? E aí acho que a gente adentra num outro aspecto, ainda tem 10 minutos, acho que dá para a gente explorar isso decentemente, que é a questão de que, seja aqui, seja lá, né, o que seria uma Declaração Universal dos Direitos Humanos respeitada, ou uma cosmoética que nós imaginamos, né? A única ferramenta que nós temos aqui é a especulação, né? Então, o que a gente pode fazer é imaginar, né? Não que seja exatamente isso que nós estamos tentando abarcar, ou conseguindo abarcar com a nossa capacidade. Que, por mais que haja essa cosmoética, né, essa ideia, ou o conceito, passa essa ideia de que haveria esse trânsito entre diferentes instâncias da realidade, diferentes fatias dessa realidade, uma convivência em que, teoricamente, faria eles serem capazes de transitar de sistema planetário em sistema planetário, mas também coexistir com esses outros seres de uma forma respeitosa. E aí eu acho que muitas vezes eu já caí talvez nessa armadilha algumas vezes, né? Confesso, de achar que esses extraterrestres poderiam estar fazendo alguma coisa a respeito de nós, mas não fazem. São covardes ou então, né, estão ali simplesmente numa posição confortável, simplesmente de observadores e não se envolvem conosco e tal. Mas, cara, como é que ficaria a questão do respeito aí, né? Que também a gente não entende muito bem, né? O que seria esse respeito, na verdade? Óbvio que esse respeito envolve o conhecimento ou a consideração de outras instâncias da realidade que nós não estamos considerando no momento, né? E aí entra o conceito de justiça no seu âmbito maior, que não vai dar tempo de a gente falar aqui hoje, mas de que é a justiça dos homens, né? Ou a justiça regional. Muitas vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, a justiça ela tem um âmbito estadual, né? Então, assim, é muito voltado por um grupo de pessoas dentro de um cenário acordado, uma realidade consensual, regional e temporal, né? Uhum. Então, a gente não pode passar por essa discussão sem falar sobre essa questão do respeito. O que seria esse respeito, né? E como é que ele se encaixa nessa questão de muitas vezes o respeito ser a não ação, porque não há o que ser feito a respeito daquela situação em si. A única solução é simplesmente esperar, porque as leis universais darão conta de fazer com que ali naquele ambiente ocorra aquilo que aquelas pessoas naquele ambiente precisam aprender. Né? Bem colocado, muito bem. E a não ação é uma ação, né? Sim. E olha só, a gente tem a diretriz número 1 do Star Trek de 1966, que é essa não interferência. Olha só, eu costumo dizer o seguinte: se os caras vierem aqui, no momento que eles interferirem, acabou. A gente teria que abrir mão de uma autonomia e ir embora. Mas vamos fazer um exercício que é muito mais legal. Hoje o voo da Artemis 1 foi suspenso, né? Estava previsto para ir para a Lua lá, foi suspenso. Ia ser de manhã. Mas vamos imaginar, nós estamos aqui com vários planos para ir para Marte e tal, e vai ser uma questão de tempo. Nós estamos em 22, se tudo der certo, em 2030 a gente chega lá. Vamos imaginar que,
descobrimos que tem vida em Marte inteligente. Vamos descobrir. Como é que o nosso planeta se comportaria com relação a isso hoje? Dá para imaginar o debate que seria? Quem chegou em Marte? Chegou os seres humanos, chegou a empresa do Elon Musk, chegou os Estados Unidos, chegou a ONU. Quem chegará em Marte? Como atuar ali? Olha como é complicado. Da nossa perspectiva. Imagina essa turma olhando a gente há milênios, vendo a gente indo, explodindo, desimplodindo, implodindo, desimplodindo. Quando vem a era moderna dos discos voadores, coincide com o auge da nossa descoberta atômica. E o grande debate era aquele, não se destruam, não se destruam. Pululam histórias em silos nucleares com avistamentos de OVNIs anteriores e que foram desativados e tal, que eu também achava uma balela, mas depois eu fui olhar, é fato que havia OVNIs ali o tempo inteiro. Não está confirmado se eles desativaram eventuais acidentes que aconteceram. Isso a gente pode colocar depois. Mas não se descarta a possibilidade. Mas, e a gente? Faria o quê se a gente chegar lá no planeta? Olha, tem vida lá. Vamos chegar ou não vamos chegar? Vamos chegar como antropólogos ou não vamos chegar? Vamos interferir ou não vamos interferir? E aí? Mas é mais uma vez o problema das premissas, né? Porque partindo, se cada um parte de uma premissa diferente, a gente jamais vai entrar em acordo. Vamos. Então, assim, se eu sou ultranacionalista, eu vou enxergar os Estados Unidos chegando a Marte. Se eu sou uma pessoa mais mundicêntrica, não, é a humanidade que está indo, não é. Eu posso ser ainda mais regional, né? Falar, não, pera aí, é a SpaceX que está indo para Marte, não é nem os Estados Unidos, né? Exato. Então, assim, cara, qual que é a premissa que você vai valorizar mais? Qual é que faz mais sentido, né? E, mais uma vez, se você é arraigado às suas próprias ideias, arraigado às suas próprias teorias, você vai considerar a sua premissa como aquela válida e vai ignorar todas as outras. E aí que entra a questão do respeito, né? É isso que eu ia falar. Exato. E aí, eu acho que você colocou uma coisa que é muito legal e vem acontecendo com todos nós, e a gente tem a gente tem duas referências muito interessantes, nós dois. Nós temos uma referência temporal de 5 anos, que a gente está fazendo esse papo semanal há 5 anos, e com um pouquinho de esforço de memória a gente vai conseguir se ver e ver um ao outro, como a gente cresceu nesse espaço. E a gente agora tem uma referência gravada, que a gente pode não depender só da memória, e ver como a gente vem crescendo. Então, a questão do respeito, acho que você colocou assim agora há pouco, a gente não tem muito claro como é que é o conceito. Não, a gente tem reformulado o conceito porque a gente vem crescendo, ele não cristalizou. E isso é uma das coisas, inclusive, que o Carlos Paz deixou lá atrás de falar, que é o seguinte: é fundamental fazer uma discussão em reformulação conceitual? Sim, olha só o termo, reformulação conceitual, mas ela não é estanque. Se a gente crescer espiritualmente e cognitivamente, ela mudará, ela abarcará mais coisas. Então, é bom que ela seja transitória, mostra que a gente está crescendo. Exato. Mostra que a gente está crescendo, e é importante. Você falou agora há pouco, a gente teria que parar com o planeta. Peraí, qual é o nosso conceito de respeito com relação àqueles que estão lá para nos nortear como nós vamos agir como planeta? Não faltará aqueles que dizer, dane-se eles, o importante é o mineral que está lá, nós temos uma crise de energia aqui, vamos explorar os minerais que estão lá. Não faltará. E todos são argumentos legítimos, no sentido de que, a gente precisa continuar sobrevivendo aqui, precisamos de energia e tal, mas olha só, a discussão que seria interessante. Imagina os vários que estão em cima olhando, de novo, como costumo lembrar, tem aqueles que estão aí faz tempo, também que chegaram agora há pouco, opa, tem uma coisa para mim aqui, tem um hospital de passagem, nem sabia que a gente existia, olha que interessante, como é que está esse negócio aqui, será que tem de tudo acontecendo aí, mas existe uma espécie de respeito porque não nos invadiram, no mínimo, esse nível está aí, se mostram, aparecem, mas não nos invadiram. Por mais que haja um histórico aí na casuística ufológica, cara, onde ocorreram alguns contatos que surtiram algum efeito negativo nos contatados, no geral, né, se a gente for considerar as estatísticas, não houve, assim, considerando as estatísticas, mais uma vez, né, considerando elas como válidas, um caso de falta de respeito por parte desses seres, né? Senão já teriam invadido aqui a gente faz tempo, já teriam feito, né, o que eles bem entendessem em relação à tecnologia que eles possuem, que pela pouca experiência que eu tive em relação a esses contatos, é uma tecnologia que a gente está a milhões de anos de distância, né? Loucura.
Na casuística, dá para contar 5 casos em que teve algum tipo de interação, em que tudo indica, porque isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Quando a gente interpreta esse tipo de coisa, é sob o nosso ponto de vista humano, a gente está falando de coisas que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Tudo indica que foram, muitas vezes, uma medida de proteção, de se sentirem ameaçados e reagirem. 5 casos. Fora isso, todos os contatos com seres humanoides e tal foram todos, inclusive grupos de contato respeitosos. Asterisco e grande parênteses. As abduções são consideradas, por a maioria dos investigadores, abusivas, intrusivas e complicadas, porque elas vão além do livre-arbítrio de cada pessoa. Mas, quem lê os livros, 2 livros do Dr. John Mack, quem lê os livros do Dr. David Jacobs, chega à seguinte conclusão: apesar de, no começo, as pessoas espernearem, baterem o pé e acharem que é ruim, 97% das pessoas dizem que foi uma experiência transcendental. Pois é. Nós temos que abrir um outro parênteses para dizer o que são as pessoas, onde é que vem isso, como é que é isso, etc. Que a priori parecia ser super negativo, invasivo, no final das contas mostrou-se que foi algo que mudou a vida dessas pessoas para melhor. Né? Eu dou aquele mais exemplo, você que está estourando aqui. Covid se espalhou pelo mundo, está chegando na Amazônia, está chegando nos Yanomami. Caramba, vamos vacinar ou não vamos vacinar? Vamos chegar lá, vamos vacinar essa turma, porque eles não têm proteção nenhuma. Para a história deles, chegou um bando de cara com injeção e nos fizeram mal, nos invadiram, violaram nossa liberdade. A nossa intenção era salvá-los. Exato. Pois é, boa metáfora. Boa analogia, cara. Muito bem, muito bem. Mas é isso, cara. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria aproveitar e agradecer a sua participação, sempre muito proveitosa e fundamental para que a gente consiga chegar, sei lá, onde é que nós estamos chegando, mas enfim, está sendo bom. E aproveito para pedir para as pessoas darem aí as curtidas no vídeo, fazerem seus comentários, se inscreverem no canal, chamar outras pessoas para conhecerem esse canal, que aí vai ajudando a gente a crescer. E até a próxima segunda-feira com mais um Contatos Insólitos. Cara, um grande abraço. Beleza, Roberto. Valeu. Valeu, César. Até mais. Tchau, tchau.